No caso aqui, eu estou vendo aqui alguns aparelhos da Santec ao fundo. Todos eles estão com LoRa. Cadê? Me explica Sim, um pouquinho. todos são LoRa. Vamos lá. Então este aqui é um equipamento LoRa, é GSM e LoRa, tá? Ele é um equipamento que é instalável, então instalas no veículo como se fosse um rastreador comum, tá? Positivo, negativo, entrada, saída, tá? E aí tu consegues configurar ele para a tua operação. Então, por exemplo, podes configurar ele para... Ele funciona na maioria do tempo no GPRS normal, na rede GSM normal, e caso apareça um jammer, caso o equipamento detecte um jammer, tá? Ele vai e usa o LoRa como backup. Tá? Então, ele já consegue detectar que está com um jammer, assim, ó, eu não consigo me comunicar mais com o servidor, então a operação fica cega. Tá? Então eu vou usar o LoRaWAN para emitir um sinal, tá? Para que o jammer não vai interferir nessa comunicação, essa comunicação vai chegar lá na EveryNet, a EveryNet vai transmitir para a plataforma e aí a pessoal da operação tem uma informação de onde o equipamento está. Então assim, o que acontece? É exato para onde isso aqui? É exato a localização que ele dá com LoRa? Você precisa, se ele tiver com o jammer que estiver bloqueando o GPS, obviamente ele não tem. Aí você tem o LBS do LoRa, você tem região. E aí você tem métodos de busca, né? Ele tem... Posso agregar aqui? Vamos lá. Tem quatro itens importantíssimos no LoRa. Primeiro, ele tem a rede LoRa, né? Sim. A rede LoRaWAN, desculpa, é verdade. Que é a rede da American Tower. Então, se estiver nos grandes centros, onde tem cobertura, ele utiliza dessa rede e ela é muito resistente à questão do jammer e tudo mais. Ela tem um outro, que é o peer-to-peer, que é um equipamento se comunicar com outro que estiver próximo. O terceiro é a questão da presença. Eu consigo, por exemplo, vincular aquele cara a uma isca que está no baú, e se uma desaproximar da outra, ele gera um alerta, alguma coisa. E tem um quarto, que é um pulso para um antenista com um equipamento, um sniffer de campo, fazer a busca. A sua pergunta seria nesse caso. Eu não tenho a localização exata, mas eu tenho recurso. Por isso que eu falei para você, né? Por isso que eu falei para você da estrutura de campo, que é importante. E aí o que eu sempre digo é o seguinte, né? Onde eu vou aplicar essa tecnologia? Aí entra o conhecimento de campo para você entender. Falando para isca, né? A gente tem Operação Manaus e tal. Vou usar a isca lá, porque o LoRa chegou no Brasil, é um tal de, é LoRa, mas se você não souber aplicar, não vai ter o resultado que a gente... E aí, você vai entender claramente nesses quatro exemplos que eu dei aqui. Se eu estou com uma isca que está vindo de Manaus, com o LoRa, eu falei aqui rede LoRaWAN. No interior do Tocantins ou do Pará, tem LoRaWAN? Não tem. Vai ter nos grandes centros, vai ter em Belém, vai ter em Palmas, mas no meio não vai ter. Então eu já tenho, não é tão bom isso aqui. A questão do peer-to-peer, eu tenho muita frota rodando nessa área? Não tenho, posso até ter bastante caminhão, mas não é o suficiente como é no central. Eu tenho muito antenista nessa região? Não tem, porque está concentrado aqui. Então você precisa também saber aplicar. É muito boa? Para mim é o que tem de melhor para a recuperação, né? Com o que a gente tem hoje no mercado. Mas você precisa saber aplicar. E aí você precisa entender. É o conhecimento com a combinação de tecnologias que você consegue ter mais efetividade na hora de recuperação, né?